Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler os versos 31, 32. Gênesis 12, versos 1 e 2. Apenas 4 versículos. O tema que nós vamos fechar é rompendo os limites para a conquista. Amém? Diz assim: e tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali, e foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu queria falar hoje sobre rompendo os limites para a conquista. Seminário brilhante para mim, recebi muito da parte de Deus. E nós queremos fechar agora com esta palavra, depois de tantas palavras abençoadas, palavras liberadas, e que precisamos sair daqui e refletir de tudo aquilo que Deus falou conosco nesse tempo, nesse dia, falou hoje nesse seminário. Mas eu queria fechar com você sem demorar, mas que nós venhamos captar aquilo que Deus quer falar conosco para nós fecharmos essa noite, rompendo os limites para a conquista. Quando nós falamos de limites, nós falamos de algo que é estabelecido até onde nós podemos ir. Quando nós falamos limite de uma terra, até onde aquela terra alcança, até onde ela vai. E o limite estabelece uma divisão. E na nossa vida, no nosso cotidiano, costumeiramente, nós temos ou convivemos com esses limites. Precisamos ter limites na nossa alimentação, amém? Precisamos ter limites nas nossas horas, talvez acordados, precisamos ter certas horas de sono. Então a nossa vida já nos impõe alguns limites que muitas vezes nós estamos acostumados com esses limites. Porém, quando nós falamos do reino do Espírito, ele faz o efeito completamente ao contrário. Deus, ele nunca impôs um limite para as nossas conquistas. Quando nós falamos do limite, Deus, ele sempre foi a favor de arrancar os limites para que a gente venha ter velocidade nas nossas conquistas, para que a gente avance. Deus nunca se agradou em colocar limites para a sua vida e para a minha vida. O desejo de Deus sempre foi arrancar os limites para que a gente viesse conquistar, para que a gente viesse multiplicar, para que a gente viesse ter velocidade nas nossas conquistas. Então nós precisamos hoje talvez nos desintoxicar dos limites que nos são impostos sempre na nossa vida. Quando eu pego um filho, nós falamos, ele tem que ter limite, porque senão isso maqueia o futuro desse filho. Mas muitas vezes, muitos filhos têm tantos limites que também isso maqueia o futuro dele. E muitas vezes, eu me lembro do apóstolo João no último café, ele contando que ele foi na Disney, e quando o filho dele falou: pai, vamos naquela montanha russa lá, ele olhou e falou: meu Deus, eu não consigo, meu filho. Aí ele falou assim: eu vou ter que voltar lá, para levar o meu filho naquela montanha russa, porque eu estabeleci um limite para ele. E eu vou ter que arrancar esse limite. Por quê? Porque o filho queria ir, mas ele estava com medo. Então ele falou: eu não vou naquela montanha russa. Então nós entendemos, querido, que o limite, ele é bom. Nós temos que ter limite com os filhos, limite na alimentação, limite no nosso sono, limite em tudo. Tudo com limite é bom, equilibrado é bom. Porém, quando nós falamos do reino de Deus, falamos da nossa conquista, Deus sempre foi a favor de arrancar os nossos limites, tirar as placas que estão na nossa frente e nos dar velocidade nas nossas conquistas.
O que acontece é que a nossa mente, muitas vezes, está condicionada com os limites da nossa vida. Nós vamos fazer alguma coisa, mas peraí, a gente já começa a pensar. Já é algo automático que está dentro de nós. Porque nós aprendemos a andar em limites. Sempre ter limites. Quando nós estamos dirigindo o carro, nós pisamos, nós começamos a pegar velocidade. Opa, que velocidade que eu estou. Por quê? Porque você sabe que ali tem um limite. Então a sua mente já começa a ficar condicionada aos limites. Mas quando nós entramos no reino de Deus, Deus fala: filho, aqui não tem limites. Aqui não há limites para a conquista. Mas a nossa mente está presa aos limites que nos foi imposto, aos limites da vida. Por isso que muitas vezes, alguns discípulos vêm falar: pastor, eu vou fazer isso. Às vezes eu falo: é você e Deus. Porque eu não quero impor limites na vida dele. Deus falou contigo, Deus está... Pastor, eu vou fazer acontecer. Vai então. Deus falou contigo? Vai. Porque se você... Mas peraí, meu irmão, vai... Tu começa a colocar medo, começa a colocar limite, começa a imprimir no caráter dele esses limites. E Deus às vezes está falando para ele: vai. E você pega e impõe um limite, e ele vai e para. E quem é o limite dele é você. Você paralisou ele numa conquista, numa ação. Então Deus, Ele quer hoje tratar o nosso caráter, tratar a nossa vida e dizer: filhos, para a conquista de vocês não existe limites. Quando nós falamos isso, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia me mostra e mostra para você que os céus sempre foram de Deus, e uma vez que um quis tomar o céu, ele desceu. Então o céu sempre foi de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia diz que Ele não deu aos filhos de Deus, Ele deu aos filhos dos homens. Então todos aqueles que pisam na terra e decidem conquistar, eles conquistam no sobrenatural. Todos aqueles que pisam na terra, pastor, mesmo ímpio, porque a terra não foi dada a mim e a você, a terra foi dada a todos os filhos dos homens, independente se são crentes ou não. Então nós começamos a refletir que se eu não fizer, o ímpio vai tomar o meu lugar. Se eu não fizer, o ímpio vai avançar. E tem muitos dentro da igreja reclamando: por que Deus está lá fora? Porque nós decidimos estar inerte, decidimos estar paralisado. Hoje Deus vai arrancar os teus limites e vai te fazer voar como águia. Deus vai arrancar os limites de velocidade e vai te fazer ter velocidade nas tuas conquistas. Quando nós falamos de limites, nós falamos de algo que muitas vezes foi imprimido desde que nós nascemos. E nós começamos a viver aquilo. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele é especialista hoje em te tratar e arrancar todos os limites que te foram impostos. Pastor, mas eu tenho que me alimentar bem, amém. Fica com esse limite aí. Mas não deixe que isso prenda as suas conquistas no reino do Espírito. Porque Deus, Ele tem prazer em arrancar os nossos limites. Esse seminário vai fechar. E nós vamos sair daqui, querido, voando. Porque Deus quer arrancar todos os nossos limites. Quando eu falo de limite, eu falo de algo muito tremendo. A terra foi dada aos filhos dos homens. Aqueles que pisam na terra e decidem conquistar, conquistam. Aqueles que pisam na terra e decidem avançar, avançam. A Bíblia diz no Salmo 8, que um pouco menor do que Elohim o fizeste. E de honra e de glória o coroastes. Isso significa que eu e você fomos feitos um pouco menor do que Deus. Há uma essência dentro de você. Há algo dentro de você que te faz pisar nessa terra e falar: eu sou filho do Eterno, eu sou filho de Deus. Então eu é que vou conquistar nessa terra, eu é que vou avançar, eu é que vou arrancar os limites e vou conquistar num nível extraordinário. Porque um pouco menor do que Elohim. Algumas versões dizem anjos, mas não é o que está no original. O original é um pouco menor do que Deus, ou melhor, um pouco menor do que Elohim o fizestes. Nós somos um pouco menor do que Deus. Você já olhou para dentro de você? Quando você está cabisbaixo, parado, olhando para baixo, você já olhou para você e falou assim: peraí, eu sou um pouco menor do que Deus. Você já pensou nisso? Meu irmão, por isso que eu sempre falo nessa igreja, cabisbaixo aqui não existe. Porque, querido, quando nós olhamos a essência de quem nós somos,
Não há limites que possam nos parar, querido. Não há limites que possam nos deter. Porque um pouco menor do que Elohim, do que o Eterno, do que o Deus Todo-Poderoso, do que o grande eu sou, eu e você fomos feitos. Então, querido, quando a gente pisa na terra, ela estremece, meu irmão. A terra é nossa. Porque nós vamos decidir hoje arrancar os limites e conquistar. Porque tem muitos pisando na terra e falando, mas a terra tem gigante. Mas a terra tem isso, mas a terra tem aquilo. Deixa eu ficar onde eu estou. Na inércia, como Moisés nos seus 40 anos. Mas Deus hoje, querido, deixa eu te dar um empurrãozinho, meu filho. Você quer? Eu te ajudo. Não quero, Senhor. Então fica onde você está. Você pode ser salvo, como diz a minha mãe sempre. Vai ser salvo, mas vai ficar imaturo. Não vai ter de Deus. Não vai crescer, como o pastor Falto falou. Vai ficar aí, fica aí. Aí chega Jesus, volta, ele salva. Mas, meu irmão, eu pisei nessa terra, eu decido crescer e conquistar. Eu quero crescer, eu quero multiplicar, eu quero ter a visão do reino, eu quero ter a linguagem, eu quero ter a mentalidade, eu quero pisar na terra e conquistar. E os filhos das trevas vão ver a glória de Deus nesse arraial, e vão ver que não há limites para a nossa conquista. Oh, levante a tua mão, diga a Deus, eis-me aqui. Não há limites. Deus vai romper com todos os teus limites se você hoje decidir, querido. Há uma unção de guerra, uma unção que vai te ejetar hoje. Há uma unção nesse lugar que vai te ejetar a conquista. Quando nós olhamos para isso, eu vejo que a terra foi dada aos filhos dos homens. Eu vejo que a terra, aqueles que pisam, e aqueles que são um pouco menor do que Elohim, eles podem vir e tomarem posse dessa terra. Mas existem algumas coisas que nós falamos chamadas limites. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo que ele teve 2 limites. Quando ele passou o segundo limite, ninguém poderia mais deter Abraão. O primeiro limite, quase ninguém consegue enxergar isso. Diz a Bíblia que Tera, que era pai de Abraão, ele decidiu sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã. Mas entre esse caminho, eles pararam em Harã. O versículo 32. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera, pai de Abraão, em Harã. Isso significa que o pai de Abraão que pegou ele para sair de Ur dos Caldeus até Canaã, parou no meio do caminho em Tera e ali morreu. Quando Deus se levanta e fala, Abraão, sai da tua terra. Deus está falando a Abraão, Abraão, sai do lugar que está te limitando, te paralisando. Porque o teu pai, ele teve um objetivo de chegar até Canaã. Só que os limites fizeram com que ele parasse em Tera, em Harã. E ele parou em Harã, e morreu em Harã, e ficou em Harã, e foi enterrado em Harã. Por que não chegou em Canaã? Porque os limites impostos a Tera, pai de Abraão, foram maiores. Todos os limites vêm para quebrar um propósito. Quando você arranca os limites, você alcança o propósito desejado. O propósito de Tera, pai de Abraão, era chegar a Canaã. Mas diz a Bíblia que ele parou em Harã. E lá ficou, e lá morreu, e lá foi enterrado. Deus se levanta e fala, Abraão, aí não é o teu lugar. Sai da tua terra, da tua parentela, do lugar onde você está, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão ali, ele rompe o primeiro limite da sua vida. Porque talvez ele estava paralisado, conjecturando. Ele estava ali falando, mas meu pai tentou ir até Canaã. O destino, o propósito dele era até Canaã. Mas ele parou em Harã e morreu. Isso significa, querido, que muitas vezes quando nós olhamos, existem limites externos que nos paralisam. Mas diz a Bíblia que Abraão se levantou e foi em direção a Canaã. Chegou em Canaã? Chegou. Tenho para mim que quando ele chega em Canaã,
Ele diz: o meu pai não chegou, meu pai parou no meio do caminho, mas eu consegui romper o primeiro limite da minha vida, sair de um lugar onde estava estabilizado, Ur dos Caldeus, e vim por uma terra onde Deus me mostrou, que eu não sabia o que ia comer, não sabia onde ia morar, não sabia nada, mas Deus me enviou e eu fui. Eu rompi com os limites externos da minha vida, e alcancei a terra que Deus me mandou alcançar. Primeiro limite, o limite externo. E muitos estão presos, como o pastor Fábio falou aqui. Trabalho, você tem que trabalhar, amém, todos nós trabalhamos. Mas você está preso às vezes àquele limite. Aquilo não te deixa ir, não te deixa romper. E ele se torna um limite para você. Você faz até aqui, chega aqui, você para. E todo dia se torna uma rotina. E você está paralisado por um limite. Um limite externo. Aqueles que não conseguem vencer o limite externo, jamais, querido, vão conseguir vencer o interno. Segunda coisa, Deus falou a Abraão: vamos para o segundo limite, o limite interno. Pega o teu filho. Quem, Senhor? Isaac. Ele pega Isaac. Você conhece muito bem a história. Quem era Isaac? Filho da promessa. Primeira coisa, Isaac era filho. Quem tem filho sabe, ninguém é louco de pegar o seu filho, colocar lá e vou imolar ele. Era filho. Só quem tem filho sabe o sentimento de um pai para um filho. Só. Porque é inagualável, querido. Segunda coisa, Isaac era uma promessa. Abraão tinha 100 anos quando teve Isaac. Estava já pensando em morrer, pensando que não ia ter. Sara já estava rindo. E Deus vai entregar Isaac. Então ele também era uma promessa. Terceira coisa, Isaac simbolizava a descendência. Deus falou para ele: eu far-te-ei uma grande nação. Então a nação viria da descendência dele. Quem era o primeiro filho? O filho da mulher legítima dele, não da escrava Agar. Era Isaac. Então quando Deus pega Isaac e manda matar Isaac, imolar Isaac, Deus estava falando: Abraão, eu estou rompendo com todos os teus limites que há dentro de você. Porque eu quero te chamar pai de multidões, amigo de Deus. E ele vai. E quando ele levanta aquele cutelo para imolar o filho, querido, e o anjo brada dos céus e fala: Abraão, não faça tal coisa. Abraão olhou e falou: realmente, aqui estava a minha descendência. De Isaac saiu Jacó. De Jacó saiu 10 filhos e mais 2 netos que deram a descendência de Israel. Isso significa, querido, que se ele matasse ali Isaac, ele estava matando a promessa, matando a sua descendência. Porque 10 filhos de Jacó e 2 netos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel. Então quando ele vai imolar, ele olha e fala assim: eu vou imolar a minha promessa, a minha descendência. Mas espera aí, Deus me fez uma promessa, que faria de mim uma grande nação. E como eu posso matar o meu filho legítimo da minha esposa Sara? Então tudo isso, querido, fez com que ele rompesse. Mas quando ele levanta aquele cutelo, querido, e ele vai matar, e Deus brada do céu e fala: não mate. Abraão larga aquele cutelo conjecturando, preste atenção nisso. Olha para Deus e fala assim: Deus, tu conheces o meu coração e meu íntimo. Não está escrito, mas eu posso conjecturar. Dizendo: Senhor, tu sabes se eu sou fiel ou não. Mas eu acredito que hoje, Deus, se havia algum limite dentro de mim, hoje todos os meus limites, medo, todos os limites que habitavam dentro de mim foram retirados, foram removidos, porque eu peguei o filho da promessa da velhice, a minha descendência, e fui imolar, e não tive medo, e ia matar, ia imolar realmente. Então, eu sei, meu Deus, que o Senhor fez isso para que todos os limites da minha alma, do meu espírito que está dentro de mim, possam ser removidos. Então agora não haverá mais limite para mim. Eu sei que todos que estavam em mim foram removidos. Deus sabe se tu é fiel ou não. Pastor, Deus fez isso para ver se Abraão é fiel. Deus é quem? Eu e você é homem? Ele sabe se tu é fiel ou não. Ele sabe o que tu vai fazer hoje. Ele sabe o que tu vai fazer amanhã. Ele sabe o que você vai fazer quando sair daqui. Deus não é criança, querido.
Ele fez aquilo ali para mexer com o coração de Abraão e falar: Abraão, olha o teu limite aí. Mas quando Abraão falou: eu vou matar, o anjo falou: para. E ele olha: eu ia matar. Eu sei que para as minhas conquistas não haverão mais limites. Não haverá mais limites. Aí Deus olhou para ele e falou assim: Pai de multidões, Pai de uma grande descendência, Pai de uma grande nação, meu amigo, Pai da fé é o teu nome. Eu te mostrei que é possível a conquista. Eu te mostrei que não pode ter limites dentro de um homem que chamado de Deus. E você é meu, Abraão. Eu te mostrei como é possível arrancar os nossos limites. Vai agora e comece a dar fruto a toda essa geração. Vai e começa agora a multiplicar, porque tu já é chamado pai de multidões, pai da fé, meu amigo. Ele foi, e não haveria mas nenhum limite que poderia parar Abraão, porque ali no Monte Moriá ele conheceu quem ele era, e ele conheceu até onde ele poderia ir, mas ele viu que nada parava ele, que não tinha limite que poderia parar ele. Então, querido, eu quero te dizer hoje, se há limites externos que são medíocres à nossa vista, já ficou para lá. Você vai sair de um lugar e vai chegar no outro. Se existe limite interno, Deus hoje vai fazer que todo limite interno seja removido. Deus vai arrancar os limites através da tua decisão e da tua atitude, para que você rompa, para que você arranque os limites e cresça no sobrenatural. Último limite, e nós acabamos. Pastor, falamos de um limite externo, falamos de um limite interno. Existem limites que transcendem a nossa natureza humana. Agora é mistério. Que transcendem o que nós somos. Existem coisas que nós perdemos a alçada. Perdemos o domínio. E não tem como nós dominarmos. Existem coisas que você fala assim: aconteceu, já era. Olhe para cá. Aconteceu, já era. Não dá mais. Pastor, o quê? A morte. Sim ou não? Quando morrer, você faz o quê? A não ser se orar para ressuscitar. Mas se está doente, trata. Se está doente, vai ser internado. Se está doente, toma medicação. Mas quando morre, o que você diz? Acabou a vida da pessoa. O limite dela era a morte. Então existem limites que transcendem a nossa natureza humana. Se você parou no primeiro limite, externo, você precisa aí avançar, meu irmão. Se você parou no segundo limite, que é o interno, é um pouco mais difícil. Davi, antes de vencer o Golias, ele venceu a ele mesmo. Ele teve que ir. Mas se você hoje parou no limite, que transcende a tua natureza, tu fala: pastor, eu não consigo ir, porque é maior do que eu. Porque transcende a minha naturalidade. O que, pastor? A morte, por exemplo. Mas deixa eu te dar uma notícia. Um dia, um homem chamado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, diz a Bíblia que ele morreu. Qual é o limite da vida humana? A morte. Mas um dia Jesus morreu. Olhe para cá. E nesse dia que ele morreu, quando ele estava no seio da terra, e diz a Bíblia que ele passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, quando ele olhou para o propósito, que era a minha salvação e a tua, ele rompeu os limites da morte, e nem a morte pôde o deter. Ele se levanta, Deus chama ele e fala: vai cumprir o propósito, eu arranco os limites da morte. E ele se levanta, ressuscita, e hoje nós somos salvos, porque ele rompeu os limites da morte. Pode aplaudir, aplauda mesmo, mais forte. Ele é especialista em romper limites.
Então o que transcende a tua natureza humana, Deus é especialista em pegar e falar: filho, agora comigo, eu e você vamos romper isso. Porque Jesus, ele teve que também vir e decidir morrer. Isso significa a minha parte e a tua. Então existem coisas que nós, com aliança e parceria com Deus, rompemos os limites que transcendem a nossa natureza humana. A morte não pode deter ele, não pode paralisar ele no seio da terra, porque todo limite paralisa um propósito, e ele tinha um propósito que era a salvação da humanidade. Então por isso ele se levantou, rompeu os limites da morte, para cumprir o propósito da minha e a tua salvação. Hoje Deus pode arrancar todos os limites. Mas pastor, você esqueceu. E aqui nós terminamos. Existe algo que transcende a minha natureza, chamada Lúcifer, chamada Satanás. E muitas vezes quando ele para, eu até tenho o reino de Deus, eu até guerreio. Mas como diz o pastor Fábio, fica tirando umas casquinhas. Fica, sabe, querendo pegar a gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia Lúcifer, presta atenção, a gente vai acabar aqui. Pega essa revelação. Lúcifer estava nos céus. Amém? E ele decide ele se rebeliar contra Deus. Alguns dizem que ele quis ser maior do que Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. Então ele se levanta lá no céu e fala assim: eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas quando eu pego a Bíblia de um ser criado por Deus, um querubim da guarda, ungido, que ministrava como que diante de Deus, que ele quis ser igual ao Altíssimo. Mas quando eu olho para a Bíblia, muitas vezes Lúcifer, Satanás, é algo que transcende a nossa natureza humana, porque ele não é humano. Então às vezes transcende a nossa natureza. Às vezes estamos fracos, aquilo transcende a nossa natureza. Mas primeiro que transcendeu um limite foi a morte, que Jesus venceu, rompeu os limites da morte. E a segunda coisa, se há um outro limite, chamado Lúcifer na tua vida, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Só que lá em Gênesis, quando eu vou para Gênesis, diz a Bíblia que ele olha para o homem e fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Lúcifer chega no céu e fala: eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus fala: não, você não, mas aqueles que estão ali na terra, eles serão semelhantes a mim. Quando nós somos semelhantes a Deus, nós podemos transpor todos os limites da nossa natureza humana e ser como Deus, e ser maior do que Lúcifer. Aplauda Ele que vive e reina. Você é semelhante ao Altíssimo. Você é semelhante ao Altíssimo. Por isso fique de pé. Não há limites que possam paralisar a sua vida, porque você é semelhante ao Altíssimo. Lúcifer quis ser, mas Deus não deixou. Deus pegou: Zé Luiz, eu te faço a minha imagem, conforme a minha semelhança. Tu és semelhante, mas ele não. Então você pode transpor os limites dessa terra, os limites humanos, porque você é semelhante a mim. Você vai orar agora, e nós vamos acabar esse seminário, pouquinho mais só de 10 horas. É possível você acabar esse seminário agora, dizendo: Deus, todas as palavras que foram liberadas estão aqui. Eu acatei, eu recebi. Agora, se existe alguma coisa, eu saí da inércia, eu tenho amor, eu vou guerrear tudo que foi falado aqui. O pastor Rafael falou, o bispo, que você é o maior responsável pela sua conquista. Porque é quando nós realmente decidimos, e Deus conhece o teu coração e sabe quem você é. Então não adianta se esconder. Então hoje, você vai pegar, cantar todas as palavras, e vai dizer: Satanás, eu que sou semelhante ao Altíssimo, e aquele que morreu por mim, ele venceu os limites da morte. O homem para na morte, mas ele passou a morte e venceu a morte.
então eu tenho o poder de transpor todos os meus limites que a natureza humana me impõe. Eu posso ir além. Levante a tua mão e comece a orar agora. Vamos terminar esse seminário debaixo de unção. Comece a orar agora em nome de Jesus. Oh, recamanaxaramanahas. Comece a transpor todos os limites. Comece a meditar agora. Aonde que você tem parado? Aonde que você tem parado? Quais são os limites que estão na tua vida? Quais são os limites que têm te paralisado? Não adianta você ficar me olhando aqui eu parado. Ou talvez fingindo que está orando, querido. É você e Deus agora. Faça algo que mexa com Deus. Mexer com o povo, mexer com a multidão é fácil. Desafie mexer com o coração de Deus. Rompa os limites agora. Liberdade. Aqueles que estão correndo vão começar a voar. Aqueles que estão andando vão começar a correr. Porque Deus vai te chamar hoje como Abraão, pai, mãe de multidão, pai da fé. Porque transpôs os limites, arrancou. Você talvez hoje está num carro e você olha a placa de velocidade. Mas esse carro hoje vai se transformar numa carruagem de fogo. E não há limites para você andar nessa carruagem. Deus vai arrancar as placas de velocidade. E vai dar velocidade nas tuas conquistas. É você e Deus agora. Recamanarabababas. Ricamanachuriamanás. Do meu coração. Rompa os limites. Será a canção do meu coração. Rica labarabás. Liberdade será a canção do meu coração. Oh! Eu sou livre, livre pra te adorar. Eu sou livre, livre pra te adorar. Fica lá, barabás. Eu sou livre, livre pra te adorar. Eu sou livre, livre pra te adorar. Show. Deixa o Senhor arrancar todos os limites da sua vida, mas depende de você. Abraão não olhou para os limites do pai. João Batista foi para o deserto, saiu do templo e foi cumprir o sacerdócio no deserto. Os limites do templo não podem te parar. Vá! Tem muita gente dizendo que tá bom, deixa assim mesmo, mas Deus tem mais para você. Não deixe assim não, não respeite os limites. Comece a arrancar as placas de limites. Olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre.
mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Eu sou livre. Levante a tua mão, receba. Me fez livre, quebrou minhas correntes e me fez teu filho. E calamandarabás, quebrou minhas correntes e me fez teu filho. Quantos querem receber? Oh! Todos os limites agora dessa geração sejam arrancados. Que o teu povo receba agora em nome de Jesus. Não haverá nenhum limite para a nossa conquista. Nós vamos andar e começar a voar no sobrenatural. Escute algo. Quando você sai do seu lugar de conforto e vai para o Moriá, você vai disposto a romper limites. Abraão sabia que poderia imolar o seu filho, e ele foi. Mas os limites que foram impostos para a sua vida, até hoje te perseguem e te paralisam. Há muitos históricos na nossa vida, que nós podemos dizer que foi rompendo limites. Eu tenho um irmão mais velho que ele fala: você é a minha inspiração. O que você faz, mesmo sendo meu irmão caçula, me inspira. Quando nós entramos nesse templo, alguns falaram: pastor, mas vai dar? Eu falei: Deus mandou. Não tem limites que podem me parar. O dia que tiver, eu não sou Bruno. Não pode haver limites. E nós viemos, e tem 5 meses, e Ele tem nos sustentado aqui. Não deixe os limites te paralisar. Não podem. Eu não sei se a palavra de Deus ainda mexe com você, ou se você está como Moisés, paralisado. Mas a revelação que me alcança mexe com as minhas entranhas e me lança ao desafio. Por isso não consigo paralisar diante dos obstáculos e dos limites. Todo limite que para a nossa frente é uma oportunidade de ver o milagre, de ver a bênção e de ver a promessa de Deus. Levante a tua mão. Eu sou livre, eu sou livre. Livre, calamanai, turicalamanarabás. Ricalamasharamanas. No, sharamas. Ricalamanara. No, lamanara. Receba, para acabar. Receba rompimento de milagres, rompimento de limites em nome de Jesus sobre a tua vida. Receba, 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 receba.
Dê a mão à pessoa que está ao seu lado para terminarmos. Dê a mão à pessoa que está ao lado. Feche os corredores, porque uma unção de rompimento de limites vai cair sobre você. Escute. Semana passada eu recebi um e-mail. Escute. Uma cliente, nós fazemos serviço gráfico. Ela me mandou um e-mail dizendo assim: quando tudo se acalmou, ela tem uma franquia da Curves, academia para mulheres. As coisas se acalmaram. E quando tudo se acalma, eu vou para um novo desafio. E ela abriu uma franquia de loja de roupa. Ah, meu irmão, quando eu li aquilo me coçou por dentro. Eu falei, meu Deus, por que tem gente que é chamado filho de Deus, que ouve revelação, que está empanzinado de revelação, mas não sai do lugar? Eu quero mexer com você. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu falei, as coisas se acalmaram, e ela lançou um novo desafio, uma franquia de loja de roupa feminina. Falei, pois bem. E aquilo começou a mexer comigo. E eu falei, Senhor, eu gosto de desafios. O meu combustível se chama desafios. A minha esposa sabe disso. Porque quando para o desafio eu fico em depressão, estou xoxo. Mas quando entra o desafio eu me levanto. Eu falo, eu vou subir ao Moriá. Quem é que eu tenho que molar, Senhor? Tem gente que não é filho de Deus, mas filho dos homens, que está possuindo a terra. E você que é filho de Deus, está deixando a promessa passar. Eu já faço, já aconteço, já prego, já toco, já isso, já aquilo. Deus tem muito mais para aquilo que é medíocre que você tem. Muito mais. O que eu tenho pertence a Ele, eu dou graças a Deus. Mas para mim está medíocre. Eu quero mais. Não há mais limites para a conquista. Todas as placas que te paravam foram retiradas. Porque hoje você viu que não pode mais ser paralisado. Porque você é semelhante ao Altíssimo. Porque Ele venceu os limites da morte. Por isso, quando você morre, você não para aí. Você tem a vida eterna.